Olá, estamos de volta. Agora para o nosso exemplo de Python. Se você assistiu, se você executou o exemplo em R, ele vai ser basicamente o mesmo exemplo, porque a gente tem a felicidade aqui de ter a mesma biblioteca, o H2O, que você pode utilizar tanto no R quanto no Python. Então, o que a gente vai fazer neste exemplo? Bom, nós vamos utilizar a biblioteca H2O, que é uma poderosa biblioteca de Machine Learning e inteligência artificial, para construir um modelo de Auto Machine Learning. Só que a gente vai construir também um modelo de Random Forest. E o nosso objetivo é comparar a performance do modelo criado usando o Auto Machine Learning, onde a biblioteca do H2O ela vai tentar buscar o melhor modelo com os melhores hiperparâmetros entre diversos tipos de modelo, e uma biblioteca poderosa, um classificador poderoso que a gente já conhece, que é o Random Forest, ok? Então a gente vai fazer uma espécie de um mini benchmark aqui nesta nossa aula. Então primeiro a gente começa aqui importando as bibliotecas, o H2O. Do H2O a gente importa o AutoML, e do H2O Estimator a gente importa o H2O Random Forest Estimator. Também usamos aqui o Pandas, ok? Então vamos executar aqui este bloco, e aqui a gente inicializa o cluster do H2O. Se o cluster não estiver rodando, ele vai iniciar a executar, senão ele se conecta a um cluster já em funcionamento, ok? Então aqui está tudo certo, ele está inicializado, e a gente importa aqui os nossos dados. Primeiro aqui a gente importa, ó, aqui eu coloquei divide em treino e teste, mas isso é feito posteriormente. Então vamos colocar aqui o comentário. Então aqui a gente vai importar os dados, ó, pd.dopandas, read CSV, o arquivo churn treino CSV, a gente já vai ver essa estrutura desse arquivo. Esse arquivo tem 10.000 linhas. A gente vai usar esse arquivo para treinar e testar o modelo. Depois, para prever, a gente vai usar o churn prever. O churn prever tem apenas 9 linhas. Então, a gente vai importar o arquivo e visualizar aqui o cabeçalho dele. Então, vamos executar. E aqui está. Do que trata esse arquivo? Bom, ele, como eu já comentei, ele é um problema clássico de Machine Learning, que é o de churn, né? de perda de clientes. Então, é uma instituição financeira que está tentando criar aqui um modelo para prever se os clientes vão abandonar a instituição financeira ou não. Então, a classe está aqui, ó, exited, né, saiu, deixou. Se você tem o 1 aqui, ela deixou a instituição, trocou por outra, se está 0, não. E aqui a gente tem vários atributos, ou seja, as nossas variáveis independentes para tentar prever se o cliente vai abandonar a empresa ou não. Então aqui a gente tem o score de crédito dele, a área geográfica, o gênero, a idade, se ele tem posses, o balanço, número de produtos, se tem cartão de crédito, se é um membro ativo, salário estimado, e aqui se ele abandonou o banco ou não. Ok? Então, como eu disse, são 10.000 linhas que a gente tem aqui para os nossos dados de treino e teste. Então aqui a gente vai primeiro dividir os dados em treino e teste. Vejo que o H2O aqui ele tem o split frame. Antes da gente dividir aqui, eu estava esquecendo, a gente transforma o formato do Pandas, que a gente importou aqui no formato do Pandas, para o formato próprio do H2O. O H2O ele tem um formato de dados próprio, tá? Ele cria os modelos, ele faz as previsões com um formato de dados próprio. Então a gente transforma aqui o Pandas num formato do H2O, de um frame do H2O, e armazena aqui nessa variável imp. E aqui a gente faz a divisão, ó, imp.splitFrame é o método do que o H2O já tem para dividir os dados em treino e teste. E a gente está vendo aqui que a gente vai ter 70% dos dados para treino e 30% para teste. Então vamos executar este bloco aqui. A gente está vendo o asterístico ali, ele está ainda executando. Essa transformação aqui pode levar um pouquinho. Vamos aguardar aqui, a barra de progresso já foi em 100%, mas ele não terminou ainda a execução. Bom, enquanto ele termina ali, eu já vou explicando aqui, pronto, ó, ali ele já fez a divisão.
Bom, aqui agora ele transforma a variável dependente no tipo fator, mesma coisa que a gente teve que fazer lá também no R, né? Um tipo fator específico do H2O. Então a gente usa tanto para variável de treino quanto para teste a classe, a gente transforma ela em fator, ok? Então é um código bem simples. E agora sim, finalmente, aqui a gente vai criar o modelo. Então, primeiro a gente cria um objeto aqui que a gente chama de modelo AutoML e depois a gente chama o método train. No H2O AutoML aqui, a gente define dois parâmetros principais, o resto a gente mantém como padrão. O primeiro parâmetro aqui é o Max Runtime Seconds, então é o tempo máximo de execução em segundos, que nós estamos definindo aqui em 180 segundos. É um tempo curto, mas aqui para fins didáticos é o suficiente. E o outro parâmetro aqui é a métrica de ordenação. Então a gente está definindo aqui que é a área sobre a curva, né? A área sobre a curva de uma curva do tipo ROC, ROC. Né? Por que é importante aqui a gente ter essa métrica? Porque um modelo, um classificador do tipo AutoML, ele vai criar vários modelos. No caso aqui, ele vai criar a quantidade de modelos que for possível dentro do tempo que nós limitamos. E se a gente for colocar esse modelo em produção, se a gente for prever, ele tem que usar, obviamente, o modelo que teve a melhor performance. Mas ele vai produzir várias métricas. Então a gente tem que dizer para ele qual que é a métrica que nós queremos que ele utilize para ordenar, né, para criar um ranking desses modelos. E a gente está definindo aqui que a gente quer a métrica que é a área sobre a curva. E vejam aqui que o tempo máximo de execução, a gente define em 180, mas se você não quer por tempo, você pode usar, em vez disso, Max Models. Max Models, você define o número máximo de modelos que ele vai criar, ok? Então aqui a gente cria o objeto e aqui a gente executa o método train. Passa a classe e o conjunto de dados de treino. Então aqui podemos executar este bloco, ele vai levar aqui um pouco mais de 3 minutos, né, que tem o tempo de preparação, enfim. Ele vai nos dar aqui, ó, você pode começar a ver aqui o progresso, você vai poder acompanhar o progresso aqui. Então ele vai levar aproximadamente 3 minutos para criar este modelo. Então aqui a gente pode ver que ele está executando, né? A barra de progresso ali nos mostra as etapas da execução. Ele vai encerrar o processo quando ele atingir os 180 segundos. E eu vou pausar o vídeo aqui e a gente volta quando ele tiver encerrado aqui o processo de criação, de busca do melhor modelo. Então aqui ele encerrou o processo de busca do melhor modelo usando Auto Machine Learning. E agora a gente vai criar o nosso segundo modelo aqui, ó, que na verdade é o segundo método de criação de modelo, porque aqui foram criados vários, né? A gente vai criar um modelo usando Random Forest. O Random Forest eu diria assim, é um método clássico de Machine Learning e é um classificador bastante eficiente, né? Porque é do tipo ensemble, né? Ele induz várias árvores com algumas variações entre as árvores, depois por um processo de votação ele decide a melhor. Então a gente cria aqui, ó, antes a gente criou o modelo o objeto modelo AutoML, agora a gente está criando o model floresta. E aqui no model floresta a gente chama o método H2O Random Forest Estimator, nfolds, aqui o resto dos parâmetros a gente mantém normal, a gente não muda, e aqui a gente faz o processo de treino, tá? Então a gente cria o objeto e executa aqui a chamada do treino. Então vamos executar aqui, obviamente que vai ser um processo bem mais rápido. E agora, com os dois modelos criados, a gente pode verificar o ranking, a gente pode verificar qual modelo teve a melhor performance. E a gente tem que, depois a gente vai ver a melhor performance do modelo Random Forest, e a gente tem que avaliar qual que teve a melhor performance. A gente vai escolher essa métrica aqui, né, que é a área sobre a curva, né, de uma curva do tipo ROC, né, ROC, a gente quer a métrica área sobre a curva. Então vamos executar aqui, ó, o leaderboard, ou seja, o ranking dos melhores aqui está no modelo AutoML leaderboard. Então a gente armazena aqui nesse objeto ranking, transforma num objeto dataframe e visualiza o resultado. Então vamos executar aqui e aqui está o nosso ranking, ó. Então este
modelo aqui foi com a melhor performance com a métrica que nós escolhemos, que é o 0.86. O desempenho dele foi 0.8641. Porque a gente botou aqui sort métrica igual a área sobre a curva. Quando a gente tem uma classificação binária, que é o caso aqui, este já é a métrica padrão, ok? Mas se você quiser mudar, basta você colocar aqui a sigla da métrica que você está procurando. Então a gente obteve aqui a métrica, a performance do modelo usando Auto Machine Learning. Agora a gente vai ver qual que é a métrica, a performance do Random Forest, para a gente comparar se utilizando Auto Machine Learning a gente teve uma performance melhor. Então a gente chama aqui o Model Floresta Model Performance, passando como dados dados de teste, o nosso conjunto de dados teste, ok? E a gente visualiza o resultado aqui. Vamos executar e vamos buscar aqui o AUC, a área sobre a curva. 83,68. E aqui a gente teve 86, 0,86. Esta métrica, ela busca quanto maior a área sobre a curva, melhor. Então, a gente não está buscando um valor, minimizar essa métrica, a gente está buscando maximizar. Então, um valor maior é melhor. Tanto é que você pode ver aqui que 0,86 está ranqueado melhor, por exemplo, que 0,85. Né? Então, a área sobre a curva aqui de 0,86 é melhor que uma área de 83. Então, o nosso modelo aqui de Auto Machine Learning teve uma performance melhor que o modelo aqui de Random Forest, né, que ficou com 0,83. Aliás, a gente pode ver aqui que até o 85, 84, aqui até pelo menos o modelo 19, né, ou seja, os 20 primeiros modelos ali que o nosso AutoML criou, tiveram performance melhor, se utilizando a métrica ali da área sobre a curva, tiveram a performance melhor que o Random Forest, que já é um classificador poderoso que nós utilizamos, ok? Este último bloco de código aqui é simplesmente utilizado para previsão. Então a gente vai prever usando o modelo de AutoML. Então a gente não está mais aqui tratando de comparar os modelos. Como um Auto Machine Learning aqui, ele cria vários modelos, a gente provavelmente vai querer utilizar o melhor do ranking, né? E como que a gente consegue isso? A gente chama o modelo AutoML.leader.predict, passando ali os dados que a gente quer prever. Então vocês lembram lá que eu falei que nós temos também, né, além dos dados com as 10 mil linhas que nós importamos aqui, ó, que é o Churn Train, nós temos um arquivo menor com apenas 9 linhas, que é o Churn Prever. Ele tem a mesma estrutura, a gente vai usar ele para prever. Então a gente importa ele, transforma no objeto DataFrame e chama o método modelo, o nosso objeto modelo, método leader.predict, o nosso objeto teste. Então a gente vai fazer a previsão usando o modelo leader, né? E a gente visualiza aqui o resultado, ele vem em termos de probabilidade, ó, e você pode observar aqui que todos ele classificou como 0, não vão abandonar a empresa, com exceção de um deles, ó. Assim, o mesmo resultado que a gente teve lá no R foi que um deles existiria aqui uma probabilidade maior dele abandonar a empresa a partir do modelo que ele criou, ok? Então aí foi o nosso exemplo de Auto Machine Learning utilizando Python, um exemplo bem interessante que a gente conseguiu fazer um benchmark entre duas técnicas.